importante, reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. 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 Ele fala como quer, Ele usa quem quiser, Ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia Ele fala, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra pra você. 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 Na mensagem Ele fala, ou no hino de louvor. Quando fala, Ele exorta com amor. Eu sinto bem de perto, pela fé já posso ver. Está falando para mim e para você. Deus tem uma palavra pra 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 você. Glória a Jesus, glórias a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais uma vez nos concede a graça e a sua misericórdia para estarmos diante da sua presença. Bendito Deus, aleluia, glória a Jesus. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e grandioso Salvador, que nos enviou o teu amado Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, para nos salvar, para nos perdoar, para nos resgatar, ó Deus, dos nossos muitos pecados, porque outrora, Senhor, estávamos atolados no lamaçal do pecado, como está escrito, ó Deus, no Salmo 40, Senhor, no versículo 2, o Senhor nos orienta, meu Deus,
e nos mostra exatamente, Senhor, onde nós estávamos presos, onde nós estávamos perdidos, Senhor, e o Senhor, tendo enviado o Teu Filho Jesus Cristo, nos salvou, ó Deus, de tão horrível perdição. No Salmo 40, versículo 2, está escrito, meu Deus, que o Senhor nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, meu Deus, e pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos, Senhor. A rocha é o Senhor Jesus Cristo, que quando ali estava perto do apóstolo Pedro, ele disse, ó Deus, que sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E por isso, meu Deus, o Senhor nos firmou sobre a rocha da verdade, a rocha da vida eterna, a rocha, Senhor, da salvação, a rocha, meu Deus, de uma vida celestial, a rocha, ó Deus, da verdade santa, pura e eficaz. Fala conosco, meu Deus, rocha viva, rocha poderosa, Deus de poder e glorioso, em nome de Jesus Cristo, pois a Tua palavra é a verdade, meu Deus, a verdade que liberta, a verdade que nos purifica, a verdade, meu Deus, que nos liberta de todo o mal e de todo o pecado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Aleluia, glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Jesus. O Evangelho do apóstolo João. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de João, capítulo 15, versículo 1 a seguir, para meditarmos na santa verdade de Deus. Está escrito, irmãos querido e amado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra queremos fazer meditação dela. Glória a Deus, é uma palavra forte. No livro do Evangelho de João, no seu capítulo 8 e no seu versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para nós sermos libertos, precisamos conhecer a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Como assim? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Mas muitas pessoas têm um ditado por aí, mundano, perverso e diabólico, que diz que
todos os caminhos levam a Deus. Mas como pode todos os caminhos levarem a Deus, se o próprio Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida? E ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, que é Jesus Cristo. Está escrito que Jesus Cristo é a ponte, a ligação entre Deus e os homens. Quando Jesus estava ali na bodas de Caná, está escrito, irmãos, no capítulo 2, onde o Senhor Jesus ali com a sua mãe e os seus discípulos foi convidados, aleluia, àquela festa de casamento. E o tempo passou um pouco e logo se acabaram-se os vinhos. Glória a Deus. E no capítulo 2 de João, no versículo 5, a mãe de Jesus, aqueles que serviam as mesas, ela disse para eles: olha, fazei tudo quanto Jesus vos mandar. Fazei tudo quanto Jesus vos disser. E aqueles homens encheram 6 talhas de água. Quer dizer, a mãe de Jesus estava dizendo que o controle, que a direção, que o respeito estava em Jesus para se chegar a Deus. Porque ela não disse, faça tudo o que eu lhe mandar, faça tudo o que eu lhe disser. Não. Ela disse, fazei tudo quanto ele vos mandar. Tudo. Ela não disse, faça alguma coisa. Ela disse, fazei tudo que ele vos mandar. Por quê? Porque Deus deixou no controle de Jesus resolver todas as coisas, cumprir todas as coisas. Mas para Jesus fazer tudo, era necessário que ele também obedecesse tudo, que ele se submetesse a toda o quê? Toda a palavra de Deus. Ele precisava ser obediente como homem, ser humano nenhum outrora havia sido até os dias de Jesus Cristo. Ele precisava obedecer, ele precisava se submeter, ele precisava cumprir a palavra do seu Pai, do seu Deus, que ele havia dito sobre ele na boca dos santos e maravilhosos profetas que veio antes de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 12, e versículo 45, e a partir do versículo 44, o Senhor Jesus fala e diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Meu Deus, que poderosa palavra. Jesus diz, aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. No versículo 45 ele diz, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quer dizer, o Senhor Jesus estava afirmando e confirmando que aquele que cresce nele, cria não nele, mas em Deus, o seu Pai, o seu Senhor, o seu amor. Por quê? Porque Jesus não veio à terra falar dele mesmo. Jesus veio à terra cumprir. Jesus veio à face da terra obedecer. Jesus veio à face da terra ministrar aquilo que Deus o havia mandado dizer, falar, pregar, ensinar, orientar, dirigir,
porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, não falando o que ele achava dos homens, mas pregando o que os homens deveriam viver, o que os homens deveriam sentir e o que os homens deveriam obedecer pela palavra do seu Deus, daquele que o enviou à face da terra. Por isso que no versículo 46 do capítulo 12 de João, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Isso significa dizer, irmãos, que está provado, está claro, que todos os caminhos não podem levar a Deus, todos os caminhos não podem levar ao céu, todos os caminhos não podem chegar até Deus, porque existe somente um caminho, existe somente uma ponte, existe somente um elo que nos liga a Deus, que liga o homem, o ser humano até Deus, e esse elo, essa ponte é o Senhor Jesus. Tudo que está fora de Jesus, tudo que está longe de Jesus, tudo que está longe da palavra de Jesus é trevas, é perdição, mesmo que tenha um teor de filosofia de bondade, de filosofia de caridade, de filosofia falando como se fosse amor, falando como se fosse bom. É mentira, é trevas. Por quê? Porque o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. E quando ele vem roubar, matar e destruir, ele não vem dizendo que vem fazer tais coisas. Ele vem como se fosse bom, ele vem como se fosse uma coisa boa, ele vem como se fosse uma coisa maravilhosa, mas que leva à perdição, que leva à destruição, que leva ao homem ao seu alto ego, ao seu egoísmo, à sua falta de sabedoria, à sua falta de entendimento, à sua ignorância espiritual, por falta do conhecimento da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Sabe por quê? Porque quem crê em Jesus, crê não só em Jesus, mas naquele que enviou Jesus. Porque as palavras de salvação e de vida eterna que Jesus está pregando, que Jesus está ensinando, que Jesus está orientando, que Jesus está falando, não vem dele, vem de Deus. Então Deus enviou Jesus para Jesus pregar, para Jesus apregoar, para Jesus ensinar o que vem de Deus. Então, se você rejeita o que vem de Jesus, você não está rejeitando Jesus, você está rejeitando ao próprio Deus que enviou Jesus para pregar a salvação. Se você rejeita Jesus e a sua palavra, você não está rejeitando Jesus, você está rejeitando o próprio Deus. Você está rejeitando a sua própria salvação. Porque se você rejeita Jesus, você rejeita Deus. Se você aceita a palavra de Jesus, você está aceitando a palavra de Deus. Porque Jesus e Deus são um. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja Calassurianda, o nome santo do Senhor. E a palavra que eu quero ministrar neste momento, que está em João capítulo 15, a partir do versículo 1, é: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, toda árvore em mim que não dá fruto, preste atenção, escute. Toda árvore em mim, quem estava falando aqui era o Senhor Jesus.
instruindo os seus discípulos, instruindo os seus apóstolos, instruindo os seus seguidores. Ele estava falando de intimidade, ele estava falando de comunhão, ele estava falando de nós conhecermos a quem estava falando. Ele estava falando de conhecer no profundo, não só de ouvir falar, não só de ouvir pregar, não só porque alguém contou, não só porque alguém falou. Jesus estava propondo comunhão entre ele e aqueles e aquelas que nele crê. Por isso que ele disse: eu sou a videira verdadeira. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu sou o vinho verdadeiro, eu sou a uva verdadeira, eu sou o sangue verdadeiro. Videira é um pé de uva, que dá cachos de uva. Só que existe muitas videiras por aí, existe muitos vinhos por aí, mas não são verdadeiras. Parece ser uva, parece ser vinho puro, parece ser saudável, parece trazer vida, mas é caminho de morte. São as vãs filosofias, são os vãs ensinamentos, são as coisas que se pregam nas religiões que se levantam para enganar as pessoas. As pessoas se voltam ao budismo, as pessoas se voltam ao kardecismo, as pessoas se voltam à idolatria, as pessoas se voltam a Maomé, as pessoas se voltam ao catolicismo, ao espiritismo, ao candomblesismo, à macumbaria, à feitiçaria, às bruxarias. As pessoas querem um sossego, as pessoas querem um conforto, as pessoas querem, aleluia, uma paz mentirosa e do caminho errado. Por isso que quando ele fala, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele disse, Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo: olha, em mim não há mentira, em mim não há engano. Eu sei exatamente o que cada ser humano sobre a face da terra precisa, mas é uma questão de escolha, é uma questão de crença, é uma questão de fé daqueles que ouvem a minha palavra. Se a sua atitude for rejeitar a verdade que é Jesus, então você vai continuar na mentira da sua própria vida, enganosa e vergonhosa que você vive até hoje. Se você rejeita a verdade que é Jesus, você está dizendo que aceita toda a obra enganosa das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, das falsas religiosidades, daquilo que se levanta no mundo como religião para a moda daqueles que são do mundo, mas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Porque o que tem a ver com as coisas de Deus cabe Jesus. O que tira Jesus é porque não tem a ver com Deus. Porque Jesus, ele foi digno de ser chamado Filho de Deus, porque ele foi obediente ao seu Deus. Pela obediência, Jesus conquistou o que pela desobediência Adão perdeu lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, no princípio da criação. O homem perdeu a salvação, o homem perdeu a vida eterna, o homem perdeu o direito de estar na presença de Deus. E Jesus veio e resgatou, Jesus veio e obedeceu, Jesus veio e se sacrificou por um pouco de tempo para alcançar a eternidade com Deus lá no céu. Então, amados irmãos e irmãs, o que será da tua vida se você não se arrepender, se você não se converter dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos e da vida enganosa que você está vivendo nessa falsa religião? Essa falsa religião pode ser boa para os seus interesses, essa falsa religião pode ser boa para o seu ego, pode ser boa para um descarrego de pensamentos.
mas não te traz benefício algum na vida espiritual, porque o homem sem Deus, o homem sem Jesus Cristo, o homem sem a presença divina do bondoso Espírito Santo, não é nada, é puro, é vazio. Por isso que ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Ele é a verdade, o bom vinho, o vinho verdadeiro, o vinho puro. E quem estava cuidando dele, dessa vinha, desse vinho, dessa palavra de verdade, de justiça, era o seu Deus, o seu Pai, Jeová. Glória a Jesus, glória a Deus. É Deus que estava cuidando de Jesus. É Deus que estava cuidando da sua palavra, daquilo que Jesus pregava, daquilo que Jesus ensinava e que está escrito até os dias de hoje, daquilo que está escrito na palavra da verdade, nos 4 evangelhos do Novo Testamento e nas epístolas e nas cartas que foi escrita pelos apóstolos para nosso bom andamento, para nossa boa direção, para o nosso bom comportamento. São princípios e valores que não podem ser esquecidos por aqueles que estão esperando herdar o reino de céu, o reino celestial, a vida eterna da sua alma, que não estão brincando sobre a face da terra. No versículo 4 do capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse, estai em mim e eu em vós. Olha como Jesus deseja ter comunhão com o ser humano. Olha como o Senhor Jesus deseja que a comunhão que o ser humano perde para com Deus por causa da sua vaidade, por causa do seu egoísmo, por causa dos seus maus pensamentos, por causa do seu coração poluído com as coisas dessa vida pecaminosa e destruidora. As pessoas só andam na angústia, só andam na tristeza, só andam no sofrimento. As pessoas só andam no pecado. As pessoas só querem satisfazer os desejos da sua carne, os desejos da sua alma. Enquanto vivem uma vida espiritual vazia, hipócrita, fingida, mentirosa, porque falta-lhe a presença do Salvador Jesus Cristo. Está escrito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a vida eterna, perder a salvação. Porque muitas vezes os desejos da alma são diferentes dos desejos da carne. A alma, ela é alimentada pela palavra de Deus, ela é alimentada pelos louvores entoados a Deus. A alma, ela é alimentada pelo Espírito Santo de Deus, porque a alma foi feita para ser imortal, a alma foi feita para ser espiritual, e a alma que é espírito, que é imortal, que não morre, que vive eternamente, foi criado por Deus para se alimentar das coisas espirituais. Assim como a carne foi feita por Deus para ser alimentada das coisas naturais, como se alimentar de alimentos como carne, frango, pão, sucos, frutas, legumes, verduras, grãos. A carne não pode se alimentar de coisas espirituais. A carne tem que se alimentar de coisas naturais, porque senão ela enfraquece, ela adoece e ela falece, ela morre. As coisas do Espírito também são parecidas com as coisas humanas. Por quê? Porque se a alma não for alimentada da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá para sempre.
O pão vivo que desceu do céu é a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Jesus é vida, a palavra de Jesus alimenta, a palavra de Jesus edifica, a palavra de Jesus vivifica, a palavra de Jesus fortalece, a palavra de Jesus engrandece, a palavra de Jesus alimenta a alma cansada, sedenta e faminta. A palavra de Deus também é água que umedece, que fortalece, que sacia a sede da alma cansada. É por isso que está escrito: vinde a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não estava falando de um cansaço físico, Jesus não estava falando de um cansaço material, Jesus não estava falando de um cansaço carnal, Jesus estava falando do cansaço espiritual, porque a carne está vivendo enfadada por causa do peso do pecado. E aí o que é que acontece? Reflete na alma a falta, a falta da presença de Deus sobre ela. É por isso que muitas pessoas estão oprimidas, deprimidas, depressivas, porque não tem a presença de Jesus Cristo. E quando tem a presença de Jesus Cristo e não obedece, ela continua oprimida, deprimida, 2 vezes mais forte do que antes de conhecer a Jesus Cristo. Porque está escrito: melhor é não conhecer a verdade de Deus do que conhecendo não obedecer. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui no versículo 4: estai em mim. Isso significa que ele está dizendo: olha, você precisa se encontrar comigo, estar comigo, viver comigo, se alimentar de mim, saciar a sua sede de mim. O que está faltando para você ser feliz não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é marido, não é mulher, não é casamento, não é um filho, não é uma filha, não é ter riquezas, não é viajar por aí. O que está faltando para você ser feliz, para você ser completo, para você ser pleno, é a presença de Jesus Cristo na pessoa bendita, bondosa e divina do Espírito Santo de Deus. Pra você, Deus tem uma palavra pra você. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Entenderam, amados irmãos e irmãs? É por isso que é necessário nós darmos frutos. No versículo 2 do capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz: toda árvore em mim que não dá fruto é tirada, e limpa toda aquela árvore que dá fruto, para que dê mais fruto. Por que Jesus colocou algo tão simples para relatar a respeito da vida do ser humano? Quando ele fala toda vara em mim que não dá fruto, a vara representa uma pessoa. O fruto são as atitudes daquela pessoa, da vara. A vara, para ter vida em uma árvore, nós sabemos que ela tem que estar ligada àquele pé de árvore. A vara, para poder frutificar, para poder florescer, ela tem que estar ligada à árvore. Não é assim? Tem a árvore, aquele tronco grande, frondoso, e tem os seus galhos. O galho é essa vara que Jesus está falando, é o galho. Vara é o galho. E o galho ligado à árvore são as pessoas. A árvore, a videira é Jesus, a vara, a galha, somos nós que precisamos dar frutos em Jesus. Mas o fruto que nós precisamos dar em Jesus Cristo não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu aprendi, é o que a palavra de Deus me ensina. Então a pergunta é: Jesus é a árvore, eu sou a vara, e o que são os frutos? Que fruto é esse que Jesus está falando? Que fruto
fruto é esse que Jesus Cristo está orientando? E ele está dizendo que toda vara que não der fruto, corta e lança no fogo, lança fora. Que fruto é esse? Eu vou lhe explicar, irmãos. Eu vou lhe explicar. Está escrito aos Gálatas capítulo 5. Aos Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17. Quando você é uma vara que não está em Jesus, você não presta para nada. Você não é nada. Você não é de nada. Você não é ninguém. Você só é alguma coisa para o diabo. Você só é alguém para as forças das trevas. Sabe por quê? Porque quem alimenta a carne vive no pecado. Quem vive no pecado agrada às trevas, ao diabo. Quem comete pecado é do diabo. Não adianta ficar falando palavrinha. Que não, irmão. Quem comete pecado é do diabo. Quem não anda no pecado é de Deus. Porque um ser humano, para não viver no pecado, ele precisa estar revestido da presença de Deus. E a presença de Deus na vida do homem, na vida do ser humano, sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. Aos Gálatas capítulo 5, e no versículo, glória a Deus, 16, diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito. O que é andar em espírito? Obedecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, indo aos cultos, se revestindo das coisas espirituais que vêm do céu, que vêm de Deus. Andar em espírito é você não praticar as obras da carne, é você não andar no pecado. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você está rejeitando o pecado. E para você continuar andando em Jesus Cristo, você precisa se fortalecer em Deus. E para se fortalecer em Deus, você precisa andar em espírito. O que é andar em espírito? É não satisfazer os desejos negativos que a carne vai sentir vontade de fazer. Por isso que está escrito aqui, ó. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando através dessa palavra? Que existe uma guerra na própria vida do ser humano. Cada ser humano, individualmente, particularmente, enfrenta essa guerra. Uns de maneira mais forte, outras de maneira mais leve. Mas para se vencer essa guerra, é necessário estar em Jesus Cristo, porque Jesus disse, olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele quer dizer que quando nós estamos nele, nós não temos vontade, nós não temos desejo de se contaminar, de pecar, de desobedecer, porque a presença de Cristo na pessoa bendita e divina do sagrado e maravilhoso Espírito Santo nos fortalece espiritualmente e a nossa carne perde a força, a vontade e os desejos de se contaminar com o pecado. É por isso que existe uma luta. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Por quê? Porque a sua alma que é espiritual, sente o desejo de agradar a Deus, sente o desejo de viver na presença de Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus, de não pecar, de não desobedecer, de não se contaminar. De contrapartida, a sua carne já é diferente. A sua carne sente o desejo de pecar, de adulterar, de idolatrar, de se prostituir.
A carne sente o desejo de roubar, a carne de muitos sente o desejo de matar, de destruir, de cobiçar, de invejar. Então a carne fica querendo levar o ser humano para o pecado e o espírito fica querendo levar o ser humano para Deus. Quando uma pessoa não está em Deus, o que é que acontece? Olha o versículo 18 que diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quer dizer, você não está debaixo de ser julgado. Porque quem anda em Espírito não peca, e quem não peca não transgride a lei. E que lei é essa? Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que está no céu, na terra ou debaixo dela. Não terás outros deuses diante de mim. Honra teu pai e a tua mãe. Guardai o dia de sábado para o santificar. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás, não dirás falsos testemunhos. Glória a Jesus. Quem está na carne transgride a lei, passa a ser culpado da lei. Mas quem está no Espírito, pelo poder do Espírito, vence a vontade da carne. E por vencer a vontade da carne, está absolvido da lei. A lei não pode condenar quem está em Espírito. A lei só condena, a lei só aponta, a lei só repreende, a lei só julga, a lei só condena aqueles que estão na carne, porque quem está na carne vive a concupiscência da carne. Quem vive a concupiscência da carne transgride a lei pela prática do pecado, e quem transgride a lei pela prática do pecado é condenado à morte, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. E para ser livre do pecado e da morte e da condenação, é necessário estar em Cristo Jesus. Porque está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque foi o único que não pecou, que não errou, que não desobedeceu e que tem o poder pela obediência a Deus e cumprimento da lei, sem transgredir nem na boca, nem nas palavras, nem nas ações, nem nos pensamentos. Foi o Senhor Jesus. Por isso foi-lhe dado o poder de absolver todo o ser humano, toda a pessoa que pecou, que errou, que transgrediu, que se contaminou, porque a lei, ela nos mostra o pecado e nos condena no pecado, mas Jesus Cristo, que é a absolvição da lei, aqueles que estão em Cristo, como está escrito, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Sabe por quê? Porque eu me arrependi dos meus pecados, eu me arrependi de me contaminar com a sujeira deste mundo, aceitei Jesus como meu Salvador, Ele como um justo juiz e advogado, me absolve da condenação que eu tinha por causa da minha transgressão. Quem vive na carne, está escrito aqui, aos Gálatas 5:19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, contendas, pelejas, dissensões, heresias. Heresia é pregar o que não está escrito. Heresia é ensinar o que Deus não mandou. Heresia é ensinar o que não está escrito de Gênesis e Apocalipse. Heresia são as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que se dizem religiosas. São heresias. No versículo 21 continua: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais obras da carne não herdarão o reino de Deus. Peraí, missionário Adriano, mas você não falou dos frutos? Então esses são os frutos? Não, esses são as obras da carne. Isso são o que condena o ser humano, o que condena a alma. Os frutos dos quais Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 15, que toda árvore em mim que não der fruto. Vamos ver que frutos são esses. Gálatas 5, 22 está escrito que o fruto do Espírito, olha aí agora os frutos. Que fruto é esse que se eu não fizer? Que fruto é esse que se eu não der? Que fruto é esse que eu não praticar? Eu vou ser cortado e lançado fora. O primeiro fruto, o amor. O segundo fruto, gozo. O terceiro fruto, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí no versículo 23 diz, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com suas concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, pastor, o que é andar em espírito? É andar amando, é andar no amor, é andar na bondade, é andar na mansidão, é andar na paz, é andar na longanimidade, na benignidade, na fé, na mansidão, na temperança. São os frutos do Espírito. Contra essas coisas, quer dizer, contra os frutos do Espírito não há lei. Como assim não há lei? Você não é condenado, você não é culpado, você não é apontado pela lei. A lei de quem? A lei de Deus, que mostra os nossos pecados. Porque o pecado só existe porque existe a lei de Deus, que disse não roube, não mate, não se divorcie, não adultere, não se prostitua, não seja idólatra, não seja beberrão, não seja cachaceiro, não fume cigarro, não se meta nos vícios, nas drogas. Isso são as coisas que a palavra de Deus condena. E a lei de Deus condena qualquer que pratica o pecado, qualquer que anda nas obras da carne. Mas quem anda nos frutos do Espírito está absolvido da lei. A lei não tem como condenar uma pessoa que anda em amor. A lei não tem como condenar uma pessoa que quer o bem do seu irmão, do ser humano. A lei de Deus não tem como condenar uma pessoa que anda na verdade, que fala a verdade, que pratica a verdade, que não anda na mentira, que não anda no engano. E por que essa pessoa recebe os frutos do Espírito? Porque ela aceita a árvore da vida, a videira verdadeira. E a videira verdadeira, a árvore da vida que dá os frutos do Espírito é Jesus Cristo vivo, nos frutos benignos e divinos do Espírito Santo de Deus. Então como é que se conhece uma pessoa? É pelos seus frutos, é pela sua árvore, é pelas atitudes e pelas palavras que essa pessoa fala e anda e pratica. Glória a Jesus. Por isso está escrito que toda vara em mim que não der fruto, corta. Porque se uma vara não está dando fruto, ela está vivendo na carne. Porque uma vara, uma pessoa, só não pode dar o fruto do Espírito quando ela está vivendo para o pecado. Então Jesus é a árvore? É. Jesus é a árvore, nós somos as varas que precisamos dar os frutos. E quem está na árvore chamada Jesus, os frutos é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
Porque primeiro, eu sou absolvido por Jesus, porque aceitei a Ele como meu Salvador. Segundo, as atitudes que Jesus tinha, eu passo a ter, porque Jesus está em mim e eu estou nele. É por isso que ele está dizendo que toda vara em mim que não der fruto, corta e lança fora, para que aquela que dá fruto, dê mais fruto ainda. Sabe o que isso significa dizer? Aquela pessoa que está em Jesus, mas não presta para nada. Aquela pessoa que está em Jesus, mas só anda na carne. Aquela pessoa que está em Jesus, mas só anda na mentira, no pecado, na soberba, na ignorância, na vaidade dos seus sentidos, que só anda mentindo, que só anda no orgulho, que só anda nas coisas erradas. Jesus vai cortar, sabe para quê? Para aquela que dá fruto, para aquela que é boa, para aquela que ama, para aquela que é paz, para aquela que é alegre, para aquela que é feliz, dá mais frutos ainda. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Glória a Jesus. Glórias a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira epístola de João, no seu capítulo 1, e no versículo 6, Jesus deixou escrito que se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Deus na luz está, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, e no seu versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É Jesus que está falando aqui. É Jesus que está batendo na porta da tua vida. É Jesus que está batendo na porta do teu coração. É Jesus que está batendo na porta da tua alma. Porque Ele sabe o teu andamento, Ele sabe o teu caminho. Ele sabe como tu tem andado, Ele sabe onde tu tem andado, Ele sabe com quem tu tem andado, Ele sabe o que tu anda fazendo escondido, Ele sabe o que tu anda fazendo por debaixo dos panos, Ele sabe o que tu anda fazendo por detrás dos olhares das pessoas, Ele sabe o que você está praticando, pensando, querendo. Arrepende-te nesta hora, porque é tempo de arrependimento, é tempo de se converter, é tempo de entrar na presença de Jesus Cristo. É tempo de dar bom fruto, porque Jesus Cristo está voltando. Está escrito que aquele dia e hora, ninguém sabe. Aquele dia e hora que Jesus está falando é o dia da morte de cada um, é o dia da partida da terra de cada um, é o dia que cada pessoa vai partir, vai sair dessa face da terra. E quando um ser humano sai da face da terra, o corpo vai para o pó, vai para o cemitério. O espírito que dava vida ao corpo volta para Deus, mas a alma vai dar conta diante de Deus do que a carne que foi destruída praticou. Então o que é que você tem praticado na carne?
O que é que você tem feito pela tua alma? Para onde a tua alma vai? Para onde a tua alma vai estar? Você deu bom fruto? Você andou nos frutos do Espírito ou você andou nas obras da carne? Você está alimentando mais a sua carne ou você está alimentando mais a sua alma? Você está servindo mais a Deus ou você está servindo mais ao diabo? Você está servindo a você mesmo, a sua vontade, ao seu egoísmo, a sua concupiscência, aquilo que deseja os teus olhos, ou você está sacrificando a sua vontade para obedecer à vontade de Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade? Arrepende-te. Arrepende-te. Arrepende-te, porque Jesus Cristo está à porta e bate. Arrepende-te nesta hora. Por que você acha que Jesus está me usando para falar contigo? Porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro, porque Ele está voltando, porque Ele quer buscar um povo seu, zeloso e especial de boas obras. Glória a Jesus Cristo, glória ao Deus divino. Oh, glória a Deus, 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 glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Mas eu bem sei
Glória a Deus, glória a Jesus. Em quem está confiada a tua vida, em quem está confiada a tua alma, em quem está confiada a tua vida, amados irmãos e irmãs. Em quem você tem confiado a sua alma, a quem você tem confiado a sua vida. É com Jesus ou é nas trevas? Vamos aceitar a Jesus Cristo agora. Você sabe para onde a sua alma vai? Você sabe com quem você vai? É necessário aceitar Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Glória a Jesus, glória a Deus. Digam comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e temi, Senhor, porque eu reconheço os meus muitos pecados e que só tenho, Senhor, alimentado a minha carne com o pecado, com a mentira, com as festas mundanas. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo agora, porque eu desejo, Senhor, ir para o céu, morar contigo naquele grande dia da vida eterna. Escreve agora, Senhor, o meu nome lá no céu, no livro da vida, para o grande dia, Jesus, da vida eterna. E eu confesso de toda a minha alma, de todo o meu coração, que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu irei morar contigo no grande dia da vida eterna. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. A partir de agora, você se reconciliou com Deus. Você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a partir desse exato momento, siga em frente com Jesus Cristo. Siga em frente com Jesus. Não vá para essas igrejas mundanas, para essas igrejas mentirosas, porque Satanás também no grande dia, que ele tentou Jesus Cristo, ele tentou Jesus com a palavra de Deus, ele tentou Jesus com os versículos da palavra de Deus. E é nessas igrejas mundanas que os falsos profetas, que os falsos pastores, que os falsos pregadores e pregadoras, que as falsas profetisas estão enganando a muitos nessas igrejas mundanas, nessas igrejas da vaidade, nessas igrejas do mundanismo, que não há diferença entre o justo e o ímpio, que não há diferença entre o crente e o profano, que não há diferença entre as pessoas que servem a Deus e as que não servem. Parece que tudo é de Deus, parece que tudo está na presença de Deus, mas é mentira, porque andam na vaidade, porque andam na concupiscência da carne, porque não nasceram da água e do Espírito, porque não nasceram de Deus. Se arrependa, seus mentirosos, seus enganadores, seus falsos profetas, seus falsos pastores. O Senhor está de olho em vocês. O Senhor Jesus já preparou o juízo de vocês, seus mentirosos enganadores, enganando as pessoas, deixando as pessoas viver o mundo dentro da igreja, deixando as pessoas viver o mundo, a mentira, a vaidade, o mundanismo dentro das igrejas de Cristo. Se arrependam, seus falsos profetas, seus falsos pastores, seus mentirosos enganadores. Vocês vão se arrepender de não pregar a verdade. Falsos profetas, falsas pastoras, mentirosas, enganadoras, adúlteras, profanas, profanando o nome do Senhor dentro das congregações e dizendo que estão servindo a Deus. Arrepende-te, obras de enganos, porque Jesus Cristo está voltando. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.
mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro angelical. Todos os céus estão se abrindo, num bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o mar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando.